Olá, seja muito bem-vindo ao Região aqui pela TV União. É um grande prazer estar com você em mais um programa. Hoje vamos falar sobre eleições municipais. Estamos recebendo aqui no programa o Domênico Costa, ele é o chefe do cartório eleitoral de São João da Boa Vista, responsável pela organização das eleições aqui na nossa região, compreendendo as cidades de São João da Boa Vista, Aguaí e Águas da Prata, que formam a 122ª zona eleitoral. Domênico, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Região. Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder prestar informação pública, poder ajudar a população. Domênico, e o movimento no cartório tem aumentado, né, com muitas dúvidas, sobretudo dos pré-candidatos a vereador e também os pré-candidatos a prefeito das cidades aqui que eu mencionei. Então, como é que está o trabalho do cartório nesse período de pré-campanha? Tem muitas dúvidas em relação às candidaturas, o pessoal dos partidos, né, os presidentes dos partidos, nos procuram aí com algumas dúvidas em relação à possibilidade de fulano ou ciclano ser candidato, se tem algum impedimento, quais são os requisitos. Então, essa época é para tirar dúvidas, é para instruir, assim, mais do que está escrito na resolução. Porque às vezes tem alguma questão de interpretação, às vezes tem algo que a gente tem que deixar a critério do juiz. Então, o pessoal tem procurado com questões para acertar, principalmente o partido. Está entrando muito processo de prestação de contas, para deixar o partido liso também para poder participar. A questão de CNPJ do partido, o pessoal consulta se o candidato está com CPF em dia também. Então, tem muita procura de candidatos, de partidos, né, nesse sentido agora. Agora, o público, por exemplo, que precisa regularizar, que não regularizou título de eleitor no prazo previsto, parece até que o prazo já foi encerrado, pessoas que querem participar da eleição, mas não fizeram essa regularização. Como é que fica? Assim, quem está com título suspenso ou cancelado não vai poder votar. Então, não dá mais para transferir, não dá mais para regularizar, né? Alterar dados também não tem como. O cadastro fechou no dia 8 de maio. Então, não dá mais para fazer nenhuma operação no cadastro. O que a gente emite é uma segunda via, até a primeira semana de setembro, né? A gente está emitindo segunda via. Então, só o que dá para fazer é emitir um título novo para quem já tem. Então, primeiro título não dá mais. A gente emite até uma declaração dizendo isso, que não tem como. Não dá mais para transferir, não dá mais para passar de cancelado a regular. Então, se está cancelado, vai continuar, não vai votar. Pode ser que tenha problemas com o CPF, talvez. Pode ser que tenha problemas com algum benefício, com emprego, possivelmente. Por quê? Porque o ano de mexer com um documento é ano ímpar. Todo ano par é a mesma coisa, o cadastro fecha em maio. Domênico, e o calendário eleitoral prevê as convenções partidárias entre 20 de julho e 5 de agosto. Propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto, horário de propaganda em rádio e TV de 30 de agosto a 3 de outubro. Então esse é o calendário eleitoral, né, que disciplina aí as ações dos candidatos. E a gente está vivendo agora um momento de pré-campanha. E há muitas dúvidas em relação ao que se pode fazer e ao que não se pode fazer nesse momento, né? Então, quais são as orientações do cartório eleitoral para quem é pré-candidato, que ainda está pleiteando uma candidatura? Esse período de pré-campanha, os pré-candidatos, que na verdade são uma ficção, não existe normativo para esse período, a única norma é não peça voto, porque pode ser encarado como propaganda antecipada. Então, o conceito de propaganda antecipada é uma coisa muito relativa, porque fica a critério da interpretação do juiz. Agora, você, presidente de partido, que flagrar algo que possa parecer propaganda antecipada, você tem que representar em juízo contra o pretenso candidato. Porque a Justiça Eleitoral não pode agir de ofício. Temos que depender do Ministério Público para poder processar o candidato que estiver fazendo propaganda antecipada ou presidente de partido que possa ingressar em juízo como advogado para exigir a imposição de multa àquele que se declara pretenso candidato. Porque você está antecipando a sua propaganda, que é uma coisa regulamentada, e está tentando se colocar à frente dos demais. Então você está divulgando partido, número, está divulgando de maneira muito explícita algo que não é ainda do interesse da população, não foi dada a largada, né? Então você está queimando a largada. Aí pode ser passivo de imposição de multa uma situação dessa.
Então, a gente depende de representação de partido político ou do Ministério Público. E o que caracteriza propaganda nesse período, então? Se pedir voto, é isso? Não pode pedir voto explicitamente, mas você pode ter a arte, as cores do partido, a foto, alguma promessa, algum compromisso. Isso aí fica numa área muito cinzenta, né, entre o que é propaganda ou promoção pessoal. Esse período, o pretenso candidato, ele se apresenta, ele declara sua intenção de ser candidato. Por isso se chama, se apelida de pré-candidato. Mas a menção explícita ao cargo pleiteado, ao partido ou número, mesmo que ele não diga vote em mim, talvez possa ser encarada como uma propaganda antecipada. Então, tem que ir a juízo, né, protocolar a petição no sistema eletrônico, no PJE, dizendo, juiz, esse cara aqui está fazendo propaganda antecipada, eu exijo imposição de multa conforme artigo tal e tal, e material farto ali, para tanto o juiz quanto o Ministério Público poder examinar e ver se enquadra numa hipótese de propaganda antecipada e impor a multa. Domênico, qual a expectativa da Justiça Eleitoral em relação ao número de candidatos para as eleições desse ano? De candidatos a vereadores, né, e a prefeito, nas 3 cidades. Assim, estima-se que nos 3 municípios haja aí, por baixo, no mínimo, as movimentações que a gente ouve falar, assim como a população em geral ouve também, estima-se em torno de 15 candidatos a prefeito juntando os 3 municípios, São João, Prata e Aguaí. De vereadores, juntando os 3 municípios, estima-se aí entre 530 e 550 candidatos a vereador nos 3 municípios, juntando a Prata, São João e Aguaí. Somente São João pode ser responsável por 270 ou 280 registros, só de vereador. Então, é muito candidato, é muito concorrido. Aqui em São João são 15 vagas de vereador, cada partido registrado pode concorrer a 16, né, candidaturas, com 16 nomes, e na Prata são 9 vagas, né, mas cada partido pode lançar 10 candidaturas. Em Aguaí são 13 vagas e cada partido pode concorrer com 14 candidaturas. Então é sempre o número de vagas mais uma. E aí vai somando e a gente estima que vai ter essa quantidade de candidatos. E qual é a infraestrutura que a Justiça Eleitoral aqui de São João da Boa Vista prepara, né, para as eleições, né? Você tem quantas sessões, as sessões novas, o número de urnas eletrônicas? Assim, a gente tem, somando os 3 municípios, São João, Prata e Aguaí, a gente tem um total de 300 sessões. Então, é bastante coisa. A gente tem 300 urnas e mais uma quantidade de, no mínimo, 10% dessas 300. Vamos colocar que a gente tem aproximadamente 30 urnas, reserva, né, para a gente poder suprir a necessidade de um eventual defeito na urna. As urnas que a gente vai usar nessa eleição são, em sua grande parte, da Positivo, modelo 2020 e 2022, modelo 2022 estreando nessa eleição. Já estão sendo testadas, preparadas, para ver se está tudo certinho. Algumas urnas apresentam problema de software ou de hardware e a gente já chama a manutenção da Positivo. E então elas têm que estar redondinhas. Domênico, então, para essas eleições nós teremos urnas novas. Sim, a gente vai estrear o modelo 2022. Na eleição passada, em 2022, a gente já estreou o modelo 2020. Ainda serão usadas as urnas dos modelos antigos, modelo 2015 e 2013, em algumas sessões, que eu digo até pessoalmente são mais confiáveis, porque já rodaram várias eleições. Essa urna mais nova que está estreando esse ano vai ser a primeira eleição dela, o modelo dela é 2022. Então, a gente vai se habituando ao uso da urna. Ela vai esquentando durante o dia e vai, assim, deslanchando, eu diria. Então, é possível que uma ou outra trave aí devido ao fluxo de eleitores, devido ao peso dos dados da biometria dentro dela. É possível que dê uma travadinha, mas nada muito escandaloso, nada com que devemos se preocupar, porque já estamos preparados para isso também. Nas eleições passadas, houve muito problema com relação à biometria. Então, como é que a Justiça Eleitoral está se preparando para evitar essas situações novamente, sobretudo aqui na cidade? Há um processo de revisão no TSE, em Brasília, que possibilitou com que todas as biometrias coletadas fossem validadas, tanto na urna quanto por troca de informações entre órgãos, seja o DENATRAN, seja a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
E aí, então, todas as biometrias coletadas, ou mesmo as que foram importadas desses órgãos, já estão validadas. Então, não tem mais aquele problema de a biometria coletada não foi exigida na urna. Então, o TSE está trabalhando para que isso não ocorra de novo. E mesmo que a urna não necessite, né, não exija a biometria do eleitor, isso não impede dele votar. E o que pode acontecer é que o eleitor pode ter um título que está escrito não tem biometria, sendo que na verdade ele tem. E aí a urna vai exigir a biometria dele. Então é só colocar a digital lá, seja do polegar ou do indicador, que a urna vai aceitar e ele vai ser habilitado para votar. Todo eleitor regular vai votar. Tem que levar, logicamente, a identidade e o título, né, para poder saber que sessão que é a dele. Um título atualizado. Se ele chegar com um título velho lá, corre um grande risco de não achar a sessão, porque pode ter mudado o número, ele foi no cartório e não lembra mais, isso pode acontecer. E há sessões novas, remanejamento de sessões? Sim. O local mais tradicional de São João, né, a Escola Joaquim José no centro, não é mais um local de votação. Os eleitores que lá votavam foram transferidos para a FEOB, de frente para o Fórum Novo, e aqui no São Lázaro, né, no centro ali onde tinha também a antiga FEOB, né, onde funcionava o externato, também não é mais um local de votação. Foram transferidos também para a Unifeob, lá de frente para o Fórum. Então são essas alterações de local que teve aqui em São João. Criou-se um local novo, agora temos uma sessão lá na Escola Luiza de Lima Teixeira, no Lucas Teixeira. Só tem uma sessão lá por enquanto, mas é uma escola muito boa, vai crescer se Deus quiser. Então teve essas alterações. Joaquim José não é mais local de votação, foi todo mundo para a Unifeob. Então lembrem-se, levem o título e o RG, porque o número das sessões não mudou. Então, FEOB no centro e Joaquim José foram tudo para a FEOB nova de frente para o Fórum. Em relação aos mesários, aos voluntários da Justiça Eleitoral, muita gente vai por obrigação, né? Existe uma contrapartida da Justiça Eleitoral para esses cidadãos, né, que se dispõem a trabalhar no dia da eleição? Sim, temos como possibilitar ao mesário que vai trabalhar na sessão ou administrador de local de votação ou auxiliar mesmo no cartório com a gente, tem o Vale Alimentação, esse ano, salvo engano, vai estar em R$60, é possível que seja reajustado. Então, tem também a possibilidade de ele compensar esse dia trabalhado pela Justiça Eleitoral no serviço dele. Cada dia trabalhado pela Justiça Eleitoral, seja como mesário ou outra função, dá direito a 2 dias de folga no serviço. Então é a tal da folga em dobro. Muitos servidores públicos estão interessados nessa folga em dobro, porque o órgão público é sempre fiel em conceder essas folgas. Então a gente ainda precisa de mesários, sempre vamos precisar. Você que quer ser mesário, você servidor estadual, municipal, vem trabalhar com a gente, dê seu nome lá no cartório, que a gente vai convocar por e-mail. Nós vamos mandar o e-mail para o mesário convocando para comparecer lá e assinar a nomeação. Treinamento para mesário esse ano vai ser online somente e vai ter o Vale Alimentação, né, o dinheiro do dia, né, vai ser pago via Pix. Então ele vai receber isso possivelmente no sábado, véspera da eleição, esse Vale Alimentação de R$60. A gente vai rapidamente aqui para o intervalo, voltamos já com o Domênico Costa, o chefe do cartório eleitoral aqui de São João da Boa Vista. Até já. Já estamos de volta aqui no Região, hoje recebendo o Domênico Costa, que é o chefe do cartório eleitoral de São João da Boa Vista, eleições 2024, é o nosso tema aqui hoje. Domênico, nas eleições passadas a gente teve um problema na questão da totalização. Houve um gap, né? Uma demora, né, na totalização. O que houve e como não deixar que isso aconteça novamente? Vamos lá. Em 2020, última eleição municipal, o TSE segurou os resultados, segurou todo o sistema de totalização no Brasil inteiro. Por quê? Uma proteção contra ataques, contra invasões do sistema eleitoral. Foi como uma blindagem, uma canseira para um possível hacker que estivesse tentando invadir e sobrepondo camadas de proteção. Aí isso inviabilizou qualquer ataque lá no sistema do TSE, mais por canseira, né, do hacker que tinha 60 e poucas camadas para superar. E aí então só foi possível totalizar todos os municípios lá para as 11 horas da noite.
Esperamos que isso não vá acontecer, isso foi uma decisão pessoal da ministra na época, esperamos que isso não vá acontecer, a presidência também mudou, e a gente acha que a totalização, né, a divulgação dos resultados aí, seja para prefeito e vereador, vai ocorrer talvez entre 7h30, no máximo estourando 8 horas da noite. Espera-se que seja dessa maneira. Então, qualquer outro entrave que possa acontecer no decorrer do tempo, a gente vai informando a população, a população vai acompanhando aqui a TV União ou vai acompanhando por outros veículos de comunicação. E agora, sobre registro de candidatura, certamente alguns pré-candidatos que estão assistindo ao nosso programa estão se perguntando quais são os requisitos, os documentos necessários para efetivar essa candidatura. Todo candidato... Além de estar afiliado a um partido político, é óbvio. Ah, sim. Todo candidato, seja ele a prefeito ou vereador, tem que estar com um cadastro eleitoral regular. Para prefeito, a idade mínima é 21, para vereador é 18. Então, essas figuras, cada pessoa, cada pretenso candidato, tem que estar com um cadastro regular. Ou seja, não pode estar suspenso, não pode estar cancelado, não pode estar devendo eleição, não pode estar inelegível. Isso aí, assim, pega muitas candidaturas no pulo, porque a pessoa acha que já cumpriu, está tudo bem, e chega lá, está inelegível, né? Que é uma disposição legal, constitucional, inclusive, que impede a candidatura também. A gente sabe aí que o ex-presidente está inelegível, o Brasil todo sabe, por causas aí que o TSE determinou. Então, tem que apresentar certidões de antecedentes, tem que apresentar comprovante de escolaridade, tem que estar filiado a um partido político com no mínimo 6 meses antes da eleição, tem que ter domicílio na circunscrição com no mínimo também 6 meses antes da eleição, ou seja, o título tem que ser daquele município, entre outros requisitos, porque aí depende de cada situação. Por exemplo, se for funcionário público, tem que estar afastado no mínimo há 3 meses do cargo, dependendo da função, pode ter até 6 meses de afastamento. Se for militar, tem toda uma tramitação diferenciada também, não pode estar afiliado, tem um afastamento diferenciado que é a partir da convenção. Então, tem todo, né, para cada perfil de candidato tem um requisito diferenciado para poder se apresentar como um candidato e registrar no cartório a sua candidatura. E nós estamos aqui num meio de comunicação regulado, né, pelo Ministério das Comunicações, pelo governo. Quais são as regras para propagandas no rádio, na televisão, material impresso? Vamos lá. A partir do momento em que termina o prazo de registro de candidaturas, o último dia para isso é dia 15 de agosto, então, no dia 16 de agosto, o candidato já pode fazer a sua propaganda regular, seja física, seja virtual, em mídias sociais, em panfletagem. A propaganda de rádio e TV só começa no fim do mês de agosto, regulamentado com horários, com ordem, com conteúdo de mídia a ser veiculado tanto no rádio quanto na TV. E aí sim, cada partido tem um tempo diferenciado, e é o partido quem decide, dentro da esfera partidária, aí, quanto tempo cada candidato vai ter. Então aí a gente não mexe na questão intrapartidária. Aí o candidato vai reclamar, mas eu só tenho 10 segundos, o outro candidato lá tem 1 minuto. Mas aí é a questão interna do partido. Então, o total de tempo é daquele partido, ou federação, né, no caso de 2 partidos federados. E você tem que considerar também o tamanho da bancada, né, de deputados. Isso, exatamente. Então, vai depender de quanto o Congresso Nacional tem de representantes daquele partido. E aí, quem tem mais representantes tem mais tempo para poder usar tanto em rádio quanto TV. O tempo é o mesmo, o início e o final da propaganda eleitoral gratuita é o mesmo, tanto no rádio quanto na TV. E o tempo também é sempre igual, seja para prefeito, seja para vereador. E quais são os prazos também, né, e procedimentos para impugnação de candidatura? A partir do momento que a gente emite o edital, já no dia 16 mesmo, de agosto, né, com todos os nomes dos candidatos, é um edital próprio, né, que dá início ao prazo legal para impugnar e é publicado no Diário Oficial. Esse edital é o marco, né, inicial de 5 dias para que qualquer candidato possa ser impugnado. Quem pode impugnar? Presidente de partido, presidente de coligação ou de federação, ou o Ministério Público podem impugnar formalmente o candidato, alegando um motivo que a Justiça Eleitoral desconheça, né, que impeça ele de ser candidato. Agora, em relação à inelegibilidade,
qualquer cidadão, ou seja, com o título regular, pode trazer ao cartório a notícia de inelegibilidade. E aí, então, depende do juiz querer autuar isso ou não, para que a gente possa analisar o motivo e enviar para o juiz e para o promotor para ver se é caso ou não de estar inelegível aquele candidato. E aí, então, isso geralmente é uma causa conhecida de ofício pela Justiça Eleitoral. Muitos impedimentos como filiação, domicílio, inelegibilidade, uma delas, são conhecidos de ofício, ou seja, independente de impugnação, conhecidos pelo juiz eleitoral para que a gente possa impedir, barrar aquela candidatura. E o juiz, então, vai indeferir a candidatura. Agora, para impugnar, então, tem esses 5 dias, alegando um motivo que a Justiça Eleitoral desconheça que possa impedir a candidatura dele. Por exemplo, se não está afastado no período legal, né, se é servidor público não está afastado, seja de fato, seja de direito, isso pode ser alegado na impugnação e é um motivo para impedir a candidatura. Sobre a propaganda eleitoral antecipada, nesse período de pré-campanha, muitos pré-candidatos estão impulsionando conteúdos nas redes sociais, ou seja, estão investindo recursos para se promover nas redes sociais. Como é que fica isso quando começa o período eleitoral, Domênico? Quando começa a propaganda oficial, ele vai declarar depois, na prestação de contas dele, o quanto ele gastou para a propaganda. E a gente tendo acesso a esse material, isso que é interessante, levar ao conhecimento do cartório esse conteúdo, seja vídeo, seja fotos, seja qualquer tipo de mídia, sendo veiculado antes da propaganda oficial. Por quê? Quando ele vai prestar contas, ele vai ter que declarar de onde saiu esse dinheiro. Ele só foi autorizado a abrir conta e gastar em campanha depois do registro, né? A partir do dia 16 de agosto. Então, tem uma campanha dele pré-período eleitoral, ele vai ter que se explicar de onde saiu esse dinheiro, corre um grande risco de ter a sua candidatura cassada, mesmo que tardiamente. Se for eleito, pode não levar, pode não ser empossado. E se não for eleito, é possível de o juiz condenar ele à devolução do valor gasto antes da campanha, mesmo que seja do próprio bolso. Então você vai pagar isso em multa. Então tem essa possibilidade. O candidato que ficar querendo aparecer demais pode ter complicações. E geralmente se usa o próprio CPF, né, para fazer esses impulsionamentos. O que muda depois do período eleitoral? Ele pode continuar usando o CPF ou obrigatoriamente ele tem que usar o CNPJ da campanha? Após a gente deferir, ou seja, aceitar, na verdade, o registro dele, isso antes do juiz deferir, a gente aceita o registro da candidatura, a Receita Federal emite um CNPJ de campanha automático para ele. Esse CNPJ é baixado automaticamente no dia 31 de dezembro, né, do ano de eleição, mas é com esse CNPJ de campanha que ele vai ordenar as despesas dele. Vai abrir uma conta específica no Banco do Brasil para poder movimentar recursos de campanha. Todo gasto de campanha, seja para propaganda, seja para multa, seja para pagar cabo eleitoral, tem que passar pela conta, né? Pela conta específica de doações recebidas e despesas empreendidas. E aí, tendo esse CNPJ, tudo na campanha vai ser centralizado nesse CNPJ. E a Receita só vai emitir CNPJ de campanha para quem está com CPF regular. Se você está com CPF suspenso ou bloqueado, não vai ter CNPJ de campanha. Por isso que é interessante, você, presidente de partido, veja se o candidato está com CPF ok, com CPF em dia. Porque senão não vai receber o CNPJ de campanha, não vai conseguir prestar contas, vai ficar pendurado aí a vida inteira devendo quitação para a Justiça Eleitoral. Então quer dizer que a pré-campanha, se ela não for também bem feita, dentro da lei, né, dentro do que pode ser feito dentro da lei, é uma grande armadilha para o futuro candidato. Sim. Tem consequências que você pode levar para a vida toda. Recentemente tivemos um caso de um candidato de 2008 que não prestou contas e, de acordo com o que ele mesmo disse, nem ele sabia que foi candidato, incrivelmente, mas teve votos, olha só, e aí não prestou contas, ficou todo esse tempo, até esse ano, sem quitação eleitoral. Mas só quando precisou também, aí viu que estava irregular. Foi fácil de resolver também, porque já tinha passado o período de falta de quitação dele, mas isso pode gerar um transtorno, pode gerar problemas. Então, se você vai se aventurar ao mundo da política,
você tem que prestar atenção nas normas, nas regras do jogo. Porque não é chegar lá e oba-oba, você é candidato, não. Tem normativo para isso. E a justiça eleitoral funciona. Incrivelmente, a gente sabe que poucas coisas funcionam nesse país, é lamentável, mas nós, da justiça eleitoral, prezamos por um bom trabalho, porque é uma questão de transparência ao público. Então a gente tenta entregar um pacote completo de seriedade, de transparência e de compromisso com a verdade, com a população e com os clientes internos, né, os candidatos e partidos. Domênico, candidato com problemas na justiça, com prestação de contas, com problemas, com processos, muitos candidatos até que tiveram direitos políticos cassados, enfim. Você tem recebido esse tipo de demanda no cartório? Sim, aparece alguns, poucos, né, parcos candidatos que já sabem, inclusive, dessa limitação. O candidato, o pretenso candidato, já está ciente dessa situação, ele estaria inelegível, se tornou ciente há uns meses atrás e, mesmo assim, pode ainda de maneira temerária tentar uma candidatura. Discute-se isso em termos de jurisprudência do TSE, se há uma imposição de penalidade ao pretenso candidato que vai registrar uma candidatura e, inclusive, ao seu partido, que também sabe, de uma multa, um tipo de sanção, porque está obstaculizando, ou seja, está impondo um entrave ao funcionamento do processo eleitoral, tendo que usar a justiça eleitoral para declarar o que já sabe, que já está declarado. Falou, você está inelegível, ele já se tornou ciente disso. Não existe candidatura? Não, você não pode porque você está inelegível. Então você está, vamos dizer que, afrontando o juízo, né? Dizendo, não, sou teimoso, vou lá registrar. Ainda não se tem uma posição consolidada do TSE em relação a isso, se cabe ou não uma penalidade em cima. Então vai do juiz analisar, vai do tribunal analisar, se cabe alguma restrição ou algo mais severo imposto a um candidato que sabe que não pode, mas age de maneira temerária. A partir de agora, a rotina lá no cartório, logicamente, ela se torna um pouco mais intensa. Vai ter horário especial de atendimento? Ou o que muda no cartório em termos de atendimento? A partir de agosto, né, eu vou dizer para você que a partir do dia 5 de agosto nós vamos ter plantões sábados, domingos e feriados e vamos abrir das 9 e fechar às 18. Então, o horário é estendido, né, em 2 horas a mais no período eleitoral e não temos finais de semana e feriados. Direto tem um plantão com pelo menos um tanto de servidores lá para poder atender os candidatos, os partidos, Ministério Público ou qualquer outro interessado que vai, por exemplo, ajuizar um tipo de ação diferenciada, que vai entregar um documento, e aí a gente está lá atendendo nos sábados, domingos e feriados, lá a partir de agosto, em horário também um pouco mais reduzido, são no máximo 7 horas por dia, a gente fica geralmente das 10 às 17, e aí então a gente tem esse tipo de facilidade, né, de ficar aberto esse tempo também, até novembro, até acabar a eleição, a gente ainda tem alguns plantões para fazer. Domênico Costa, chefe do cartório eleitoral de São João da Boa Vista, muito obrigado pela sua presença, pelas informações aqui, para quem nos acompanha na TV aberta em toda a região. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e uma boa semana a todos. Obrigado, Domênico. E a gente vai ficando por aqui agradecendo a você que esteve conosco até agora. Um grande abraço e até o próximo Região.